Já falamos o quanto um estoque de alimentos é importante, mas melhor que estocar alimentos é produzir seu próprio alimento, mas muitas pessoas moram em apartamentos ou em lugares com menos espaço. Mas sim, mesmo em apartamentos ou em lugares com pouco espaço, você pode produzir sua comida. Vamos te passar algumas dicas para te ajudar nessa missão. Inicialmente, vamos apresentar algumas dicas para que você tenha uma horta pequena dentro de seu apartamento. Procure por locais que tenham raios de sol. Para que a horta vingue, o ideal é optar por colocá-la em um local do apartamento que tenha a incidência de sol por ao menos 4 horas por dia, como em janelas ou varandas, uma vez que a maior parte dos vegetais plantados precisam desse tempo na luz do sol para crescerem. Atente-se à escolha dos vasos. Plantar a horta em vasos é uma tendência nos apartamentos. Nesse caso, o recomendado é optar por recipientes com furos para que a água irrigada possa escorrer. Mas um ponto importante é a profundidade do vaso, para que as raízes tenham espaço para crescer, sendo que os vasos de 7 a 15 centímetros de profundidade costumam permitir o plantio da maioria dos tipos de ervas ou temperos. Opte por uma terra de qualidade. Também é preciso escolher uma terra com base na qualidade do que quer se colher, pois as plantas necessitam de uma base rica em nutrientes para crescerem bem. Nesse sentido, a terra deve ser esponjosa para possibilitar a entrada de oxigênio e preservar uma boa umidade. O ideal é que o solo da horta de apartamento consiga recriar as condições do ecossistema original da planta. É preciso dar atenção a esse detalhe, especialmente quando desejar cultivar plantas nativas de outros lugares do mundo, uma vez que é preciso repor os nutrientes que elas precisam. Escolha brotos ou sementes. Para as pessoas que são iniciantes na plantação e desejam obter resultados mais rápidos, o mais indicado é começar com os brotos. Determinadas plantas têm essa opção, como tomate, cebola e alface. É preciso ter cuidado no momento de plantar os brotos para não danificar suas raízes. Para não cometer erros, faça buracos grandes na terra na hora de colocar os brotos. Logo depois, pressione um pouco o substrato que se encontra ao redor da planta e, por fim, molhe com água. Observe a quantidade de água de cada planta. É preciso analisar a quantidade de água de cada planta, uma vez que nem todas contam com o mesmo tipo de rega. Existem casos, por exemplo, em que as raízes devem ser molhadas, em outros somente as folhas. Mas um fator que deve ser considerado é a região do país em que você mora e a estação do ano, já que as plantas podem precisar de mais ou menos água a depender da temperatura do ambiente e dos níveis de umidade. É recomendado regar a horta de apartamento no começo da manhã ou no final da tarde, pois dessa forma a água não evapora por causa do calor do dia. Não se esqueça da adubação. As plantas precisam tirar do solo os nutrientes que são necessários para que elas cresçam. Dessa maneira, à medida que são colhidas, elas necessitam de mais nutrientes da terra para crescerem novamente. Esse ciclo constante faz com que o solo empobreça e, consequentemente, os nutrientes dos vegetais também. Por isso, a adubação é importante, já que ela fornece os nutrientes para a planta em vasos. Você consegue achar facilmente em lojas especializadas, mas caso não exista ou seja uma situação de emergência, cascas de frutas trituradas servem de adubo natural. Saiba o que faz bem ou mal para as plantas. As plantas de uma horta, com o passar do tempo, costumam receber visitas que podem ser benéficas ou maléficas. Os pulgões, por exemplo, são inimigos, já que se tratam de parasitas que podem acabar com a horta. Já as joaninhas e abelhas podem ser muito benéficas. No caso da joaninha, por exemplo, um de seus alimentos preferidos são justamente os pulgões, motivo pelo qual elas são excelentes antiparasitas naturais. As abelhas, por sua vez, são responsáveis pela polinização de plantas e, dessa maneira, ajudam a aumentar a produtividade da horta. Quais são as plantas que podem ser cultivadas em apartamento? Há uma grande variedade de plantas que podem ser cultivadas em uma horta de apartamento. A seguir, vamos apresentar as principais plantas e algumas características delas divididas em pequenos grupos. Temperos. No grupo da horta de temperos existem diversas opções que podem ser cultivadas em apartamento, sendo que as opções desse grupo costumam ser as mais fáceis de cultivar, pois não precisam ser replantadas. São boas opções. Hortelã. O ideal é plantá-las em um vaso maior e sem dividir o recipiente com outras plantas, pois suas raízes ocupam mais espaço do que as demais ervas. Salsinha. Se desenvolve melhor quando plantada sozinha, porque suas raízes são mais profundas. Orégano. Costuma ser um tempero fácil de cultivar e que pega no solo com facilidade. Pimenta. Opções como biquinho, dedo de moça e tabasco são recomendadas para o cultivo em hortas pequenas. Tomilho. Costuma se adaptar bem até mesmo em vasos pequenos, sendo uma boa alternativa para montar a sua horta em casa.
Frutos para quem gosta de frutas, ter sempre opções à sua disposição é uma boa ideia. Para o cultivo em apartamento, as seguintes opções são indicadas. Morango. É indicado plantá-los com as sementes já prontas e usar uma terra de boa qualidade. Como os morangos crescem em cascata, o vaso deve ficar suspenso. Amora. É uma fruta que tem boa adaptação e que cresce de maneira semelhante ao morango. Hortaliças. Como as hortaliças costumam ser maiores, elas exigem mais luz e, a depender do tipo, um novo plantio a cada colheita, sendo recomendado o cultivo em apartamento. Alface. As opções menores, alface baby, são indicadas porque cabem em vasos de todos os tamanhos. Couve. Em geral, é uma hortaliça fácil de cultivar. Agora que você já sabe como fazer horta em apartamento, pense nas opções que você mais gosta e consome e comece a plantá-las. Assim, a tendência é que você se interesse pelo cultivo caseiro e mantenha esse hábito. Caso queira, vamos deixar um e-book maravilhoso no primeiro comentário fixado. Sobre horta em vasos, você terá ótimas informações e ajudará o canal ao mesmo tempo. Não só pela sobrevivência, mas o cultivo de plantas é muito terapêutico para a mente. E não se esqueça de se inscrever no canal.